Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, aquele momento em que nós deixamos Deus nos falar, é importantíssimo. Se nós quisermos a salvação eterna, nós temos que deixar Deus nos falar, e é esse momento da liturgia da palavra. Vamos então ouvir a palavra de Deus. 6 de fevereiro de 2020, quinta-feira. Hoje é dia dos santos Paulo, Mique, Pedro Batista e companheiros, mártires. A cor litúrgica vermelha, temos no rito da celebração o prefácio comum ou dos mártires e ofício da memória. Antífona da entrada. Alegram-se nos céus os santos, que na terra seguiram a Cristo, por seu amor derramaram o próprio sangue, exultarão com ele eternamente. Oração do dia. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Mique e seus companheiros pelo martírio da cruz, concedei-nos, por sua intercessão, perseverar até a morte, na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos do 1º ao 4 e do 10º ao 12. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os seus projetos, e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. Salmo responsorial retirado do primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos do 10º ao 12, e o refrão 12b. Dominais todos os povos, ó Senhor. Todos. Dominais todos os povos, ó Senhor. Benditos sejais vós, ó Senhor Deus. Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre por toda a eternidade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda glória e riqueza vem de vós. Dominais
todos os povos, ó Senhor. Sois o Senhor e dominais o universo, em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Dominais todos os povos, ó Senhor. Repitamos: dominais todos os povos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Trecho retirado de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A primeira reflexão é do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Vamos a esta pequena reflexão. Parece que para expulsar os espíritos imundos deste mundo, não faltam nem equipamentos nem instrumentos. Os discípulos saíram a pregar a conversão e a expulsar os demônios, munidos apenas de um bastão para o caminho. Temos hoje uma igreja com muitos meios, escolas de teologia, métodos de catequese, editoras, mas talvez faltem cristãos que simplesmente saiam pelos caminhos com apenas o necessário, anunciando o reino de Deus e a conversão, aproximando-se dos que sofrem e ungindo-os com o azeite da esperança e do amor. Agora, a reflexão de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. Liturgia comentada do Santini. Nem dinheiro na cintura. Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Um aviso prévio. Os homens práticos e pragmáticos ficam dispensados desta humilde reflexão. Não é para eles. Os pragmáticos não se preocupam tanto com os objetivos, mas com os meios. Não tanto com o que fazer, mas como fazer. E, claro, para fazer qualquer coisa, precisamos de dinheiro. Ora, no Evangelho de hoje, quando Jesus envia seus 12 apóstolos em missão, uma espécie de estágio supervisionado, seria isso?
encarregados de expulsar demônios, curar os doentes e anunciar a chegada do reino de Deus. A única advertência prática que receberam foi a respeito da vida simples e sóbria. Não levem pão. A providência proverá a comida no caminho. Não levem sacola com os apetrechos de viajante. Será peso morto. Não levem dinheiro. Vivam como quem depende. E aí está a essência do ensinamento do Mestre Jesus. O missionário deposita sua confiança apenas em Deus. Não confia em seus recursos pessoais, sejam eles a ilustração intelectual, os dotes da oratória ou os meios que os pagãos utilizam para realizar seus projetos, a amizade dos poderosos, as verbas estatais, a técnica moderna ou, acima de todos os ídolos, o dinheiro. Sim, eu sei que estes meios podem simplificar ou facilitar os trabalhos humanos, mas complicam a vida de quem se serve deles, e o técnico acaba escravo de sua técnica. O possuidor passa a servo da coisa possuída, e logo precisamos de barreiras, cercas elétricas, cães ferozes para proteger o que acumulamos, ainda que o façamos em nome da missão. Como iriam esses missionários anunciar um novo reino se continuassem a ser regidos pelos mesmos poderes do mundo pagão? Por que será tão difícil perceber que a pobreza, castidade, a obediência são sinais do novo reino? Ao enviar seus apóstolos, Jesus pensa em gente livre. Escravos não podem anunciar a liberdade da Boa Nova. Logo, estarão comprometidos com a gente dos palácios e acharão incômoda a aproximação do povo simples. E se o leitor já está pensando em Francisco de Assis, parabéns, leitor inteligente. Na sua origem, os institutos religiosos foram todos pobres. Seus membros eram pobres, felizes e eficientes em sua missão. Com o tempo, as doações dos fiéis e o fruto do próprio trabalho acabaram acumulando trastes à sua volta. Terras, prédios, bibliotecas, ostensórios de ouro com pedrarias. Sem o querer, gastam todo o tempo a administrar esses bens. Sem o notar, tornaram-se ricos e precisaram construir muros e defesas. Não me espantaria se agora tivessem medo dos pobres. Orai sem cessar. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor pensa em mim. Salmo 40, versículo 18. Santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Eu gravo estas imagens e este som para o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. O blog, endereço é esse, repórterpaulomaciel.blogspot.com. E a rede social, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 6 de fevereiro é dia de São Paulo Micke e seus companheiros. Paulo Micke nasceu em 1564. Era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta de Anzikiyama, no Japão. A convivência no colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à Companhia de Jesus. Com esforço, conseguiu ordenar-se sacerdote, o primeiro japonês da companhia. Mas o imperador japonês não era admirador do cristianismo. Por causa da conquista da Coreia pela Espanha, o Japão motivou uma perseguição contra todos os cristãos ocidentais. Os católicos foram expulsos do país. Muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos. Logo depois, Paulo Micke, com outros 2 jesuítas e 17 leigos. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações
enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucificação. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucificação em fevereiro de 1597 ficou conhecida como Monte dos Mártires. Reflexão. Antes de morrer, São Paulo Miki afirmou: se cheguei a este grave momento, espero que ninguém tenha dúvidas quanto à minha sinceridade ou pense que eu estou mentindo. Por isso eu lhes digo, não há outro caminho de salvação a não ser Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Oração. Rezemos, prezados irmãos e irmãs. Bendito seja Deus que concedeu a São Paulo Miki e seus companheiros o grande dom da firmeza apostólica. Concedei-me ser sempre um corajoso apóstolo de vossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amigos e amigas, de minha parte, podem divulgar livremente este vídeo, ok? Divulguem livremente, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Foi Jesus quem nos deu esta determinação. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele pode tudo. Ele proverá, Ele providenciará, creia. E temos uma expressão dita pelo apóstolo dos gentios, São Paulo, responsável por nós sermos cristãos. São Paulo disse, Maranatá, Senhor vem, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Na segunda vinda, Ele vai nos julgar, tanto os vivos quanto os mortos. Os mortos serão ressuscitados. E após esse julgamento, aqueles que forem salvos irão para a vida eterna, onde só haverá felicidade. Viveremos louvando a Deus, Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade. Para você ser salvo e viver a vida eterna, creia em Jesus Cristo como Deus. Arrependa-se dos seus pecados e peça perdão. São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na ressurreição. Shalom, a paz!